Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra contar pra vocês como foi a minha experiência no Marajó, falar um pouco sobre viagem missionária e sobre o envio. Bom, eu vou falar de forma bem resumida como foi pra eu ir pro Marajó. Eu tava em São Paulo em janeiro e fevereiro, porque eu fui fazer o TSS lá, que é o Descent School, né? Que, falando de forma bem breve, foram 4 dias de imersão para aprender mais sobre o avivamento e pôr em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. Bom, de manhã a gente tinha aula teórica, à tarde nós tínhamos prática, onde nós íamos pra rua praticar tudo aquilo que a gente aprendeu de manhã, e à noite tinha o Revival Night, que é a noite do avivamento, onde tinha palestras também e um tempo de ministração de louvor. Bom, na semana do Descend, eu recebi um convite para fazer essa viagem de uma pessoa que já é conhecida minha. Essa viagem ela foi organizada pela Zion Church e pela Sociedade Bíblica do Brasil. Para quem não sabe, eu moro em Belém do Pará. Nós saímos daqui de Belém no barco da Sociedade Bíblica do Brasil para o primeiro ponto que nós somos, que foi para a Vila do Piriá. Essa vila ela fica a cerca de 15 horas de barco daqui de Belém e é uma viagem assim um tanto cansativa. Porém, não foi tão cansativa porque foram pessoas incríveis que vieram de outros estados como voluntários para fazer essa viagem. Entre essas pessoas foram cerca de 20 e poucas pessoas e nós dividimos em equipes. A equipe de educação, a equipe de médicos, a equipe de dentistas e a equipe de enfermeiros. Eu sou acadêmica de enfermagem e eu fui para essa viagem para prestar atendimentos para as populações lá, junto com uma enfermeira. Nós atendemos cerca de 150 pessoas na Vila do Piriá, juntamente com os médicos. Foi muito interessante lá a questão que a equipe de educação ela abordava a prevenção do abuso sexual infantil nas dinâmicas que a equipe fazia lá, e foi muito incrível. Tinha também a equipe de evangelismo lá. E os evangelismos que nós fazíamos era nas casas lá da cidade. A gente fazia de voadeira também, que é um barco muito comum que eles usam lá, porque o rio lá são as ruas, né? A gente fazia esse evangelismo de voadeira para alcançar casas mais distantes, porque lá no Piriá, a avenida que a gente chamava lá era uma ponte de madeira. Eu vou tentar deixar a foto aqui para mostrar para vocês ou alguns vídeos sobre como que era o local lá. A Vila do Piriá é considerada uma das cidades que tem o menor IDH do Brasil. Nós utilizávamos essa canoazinha para levar material didático, para distribuir bíblias, para distribuir cestas básicas e também, não menos importante, para orar pelas famílias e para prestar atendimento também. Nós passamos 2 dias lá na Vila do Piriá, prestando atendimento e tudo, mas uma experiência que me marcou muito, que foi muito incrível, foi no primeiro dia. Eu mais doei de mim, que eu mais doei o meu tempo, os meus conhecimentos para o atendimento da população. E foi o dia que parece assim que eu não cansei. É incrível como você vai para esses lugares para dar um pouco de você, para dar um pouco do seu amor, um pouco do seu tempo, e você acaba recebendo tanto, algo assim muito incrível, sabe? Essa viagem, Deus tratou coisas em mim mesmo, assim, no quesito individual. Eu fui muito presenteada por Deus, porque nesse dia, Deus me presenteou com a noite mais estrelada que eu já vi na minha vida. O céu era incrível, assim. Eu fiquei cerca de 15 minutos observando o céu, porque era muito lindo. Não tem como descrever aqui a beleza do que é ver um céu super estrelado. E outra experiência que eu também, foi algo assim que Deus ministrou muito no meu coração,
foi que porque lá na Vila do Piriá tem muitas crianças mesmo. Criança é um ser que ele não mede esforços para te dar amor. Vou deixar um vídeo aqui para vocês verem que no segundo dia que nós estávamos lá, cada pessoa que descia do barco, porque tipo assim, o barco ficava estacionado assim na pontezinha, né? Então cada pessoa que descia, as crianças vinham gritando e vinham abraçando e vinham compartilhar o amor delas com a gente. No segundo dia eu acordei com um pouco de dor de cólica e no momento em que eu desci a rampinha para poder fazer os atendimentos, as crianças vieram me abraçando e gritando. E quando eu saí assim da multidão de crianças, eu percebi, cara, que a dor tinha passado. Isso foi incrível, porque realmente quando você recebe o amor, e o amor de Deus, ele foi visto ali, ele foi compartilhado ali na vida daquelas crianças, sabe? O amor de Deus comigo me ministrou na vida daquelas crianças, sabe? E tipo, é incrível como você vai pra uma viagem missionária, dá o seu amor e você recebe assim, tipo, infinitamente mais, sabe? Jamais eu voltaria dessa viagem da mesma forma que eu fui. Bom, depois desses 2 dias que nós ficamos na Vila do Piriá, nós fomos para Curralinho e nós passamos uma noite lá. Depois nós fomos para o Monte das Oliveiras, que fica em Oeiras do Pará. E lá também nós ficamos um dia prestando atendimentos à população, fazendo dinâmicas com as crianças e com adolescentes da cidade e fazendo evangelismo, entregando cesta básica, entregamos medicamentos. E a respeito dos medicamentos, nós temos até um testemunho para falar. Um dia nós não tínhamos nada de medicamentos para levar. E no outro dia, as pessoas começaram a doar e nós já tínhamos cerca de 23 mil comprimidos. Isso são coisas assim que Deus faz, que a gente enxerga Deus em cada detalhe. Eu quero deixar uma coisa assim bem clara aqui, que a unidade, ela realmente faz muita diferença. Porque praticamente todo mundo que foi nessa viagem, basicamente quase ninguém se conhecia. Eu conhecia uma pessoa, né? Praticamente todo mundo se conheceu lá e a gente se tratava como uma família mesmo, sabe? E todo mundo que foi nessa viagem pode testemunhar isso. Bom, depois de ter resumido assim um pouco do que foi a minha viagem, eu quero deixar 2 coisas aqui nesse vídeo. Primeira, se você tiver a oportunidade de fazer uma viagem missionária, faça. É algo que vai mudar a sua vida, te fazer enxergar as coisas assim de outra forma, de outra maneira. Vai te ensinar como amar pessoas ainda mais e Deus com certeza vai dar alguma coisa em você individualmente. Segunda, não romantize viagem missionária. Hoje a gente vive numa época assim que essa geração romantiza muito viagem missionária. Assim, é incrível. Viagem missionária é algo assim muito incrível da parte de Deus, mas ainda assim é desafiador, sabe? Viagem missionária é algo que te tira da zona de conforto, porque você não sabe com que você vai lidar, principalmente lida com questões de injustiças sociais, e isso é algo que mexe com muita coisa, muita coisa. E você precisa estar preparado mentalmente, emocionalmente, espiritualmente para algo desse tipo. E algo que eu quero falar também aqui é que nós estamos vivendo nesse período de quarentena, né? Que nós estamos resguardados em casa. E se você que fez o Descendo, que tem esse desejo de fazer viagens missionárias, é algo que queima no seu coração, você que quis ir pro Descende e não pôde por algum motivo, eu quero dizer uma coisa. Grava aí, hein? Você já foi enviado para sua casa. E é exatamente isso que Deus quer fazer, sabe? Deus não quer somente uma geração que cante Equibalo. Deus não quer uma geração apenas que cante Me Despedir dos Meus Pais. Me despedir dos meus pais. Deus não quer uma geração que cante Queimei minhas carroças, queimei meus barcos no cais, sendo que não é uma geração que está preparada para lidar com injustiças sociais. Deus te levou para dentro da sua casa para te preparar para isso, para preparar o terreno para você realmente ser enviado e não olhar mais para trás. Esse é o ID de Deus, esse é o ID de Jesus. Jesus não tinha onde repousar. E Deus quer tirar o mimo dessa geração para poder preparar ela para... Sacou?
Vocês estão entendendo? Basicamente isso aí que Deus tá falando. E esses dias eu tava lendo um capítulo na Bíblia que tava falando sobre Jesus enviar 70 discípulos dele. E basicamente o que Jesus fala é: vão, não levem o que vocês não precisam, fiquem aonde receberem vocês, e se não te receberem, saiam daquela cidade e batam as sandálias para que vocês não levem a poeira daquela cidade. O que Jesus estava dizendo basicamente era que se a cidade não receber você, você não pode ficar ofendido. E é isso que Deus quer fazer. Deus quer tratar, Deus quer preparar essa geração dentro de casa para que o ID seja perfeito, para que a obra de Deus seja perfeita, porque por mais que viagens missionárias sejam assim incríveis, é muito desafiador. Para a viagem que eu fui, vou falar da minha experiência, não tinha saneamento básico na cidade, então se faltasse água, nós não íamos ter água para beber. E foi basicamente isso que aconteceu, porque como nós consumíamos somente comida do barco e água do barco e tomávamos banho no barco, chegou um momento que faltou água para tomar banho. Então, ou a gente tomava banho da água do rio, que não era limpa, ou era lencinho umedecido. Mas assim, foi incrível. Por mais que você possa enfrentar dificuldades, você vai viver momentos incríveis com Jesus, incríveis com Deus. Bom, então já que você foi enviado para sua casa nesse tempo, se prepare, viva o seu secreto com Jesus, viva o seu secreto com Deus, busque saber o que Ele quer do seu coração, busque saber o que Ele quer mais de você e se prepare para a guerra, porque quando isso acabar, tudo vai ser muito incrível. E não deixe de viver essas experiências com Jesus agora, nesse tempo. Aproveite todo esse tempo que você tem na sua casa para curtir os momentos com Jesus. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quiser saber mais detalhes da minha viagem, tem no meu Instagram, então eu vou deixar aqui para vocês me seguirem. Compartilhe aqui nos comentários se Deus falou algo com vocês. Eu espero que Ele tenha falado algo. Se vocês têm alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários também. Não deixem de curtir. Um beijo e até a próxima!